Olá, seja bem-vindo ao nosso curso 7 princípios para fazer o seu casamento funcionar. Antes de começar esse curso, é importante você saber uma coisa. Ellen White, uma escritora norte-americana, ela disse o seguinte: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca, nessa vida, se diplomarão. E eu gostei muito desse texto para poder introduzir a nossa conversa, para que você não pense que esses 7 princípios vão resolver todos os problemas. Ao chegar ao final desse curso, você não vai receber um diploma, porque são 7 princípios. Eles vão guiar você, eles vão ajudar você, eles vão abrir os seus olhos para algumas situações. Então vem comigo nessa jornada que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quem poderia responder à pergunta: como fazer um casamento dar certo? Talvez você poderia pensar num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta familiar, mas e se eu dissesse para você que quem tentou responder essa pergunta foi um matemático? É isso mesmo, eu estou falando do Dr. John Gottman. Ele é um cientista matemático que entrou dentro da psicologia, da psiquiatria, dos comportamentos humanos para descobrir qual era a fórmula, a equação para ter um casamento feliz. E ele trabalha com isso há quase 40 anos. E de fato, ele estudou durante muitos e muitos anos casais dentro do seu laboratório do amor. E a partir disso, então, ele elaborou 7 princípios que casais felizes têm em comum e que, segundo ele, mantém um casamento ok, em funcionamento. Bom, diferente de muitos conselhos românticos baseados em opiniões ou experiências pessoais, o Dr. Gottman, ele decidiu que ele ia elaborar uma equação, uma fórmula do casamento funcionar. E para isso, ele contou com mais de 3.000 casais para poder passar pelo seu Love Lab, o seu laboratório do amor, que nada mais era do que uma casa, uma espécie de apartamento, toda equipada com câmeras, sensores, para ele poder estudar os casais nos seus momentos de conflito. Então alguns casais eram convidados a passar alguns momentos, outros eram convidados a passar o final de semana nesse lugar, outros apenas uma noite, e nesses momentos que eles estavam ali, era pedido a eles que eles pudessem interagir normalmente, discutir coisas do dia a dia. E o Dr. Gottman e a sua equipe começaram a tomar notas dessas coisas. E o resultado foi impressionante. Através dessas anotações, dessas pesquisas científicas, Gottman ele consegue identificar um casamento que vai à falência apenas escutando 15 minutos da conversa desse casal. Calma, eu sei que isso pode parecer um absurdo e com certeza você não está acreditando no que eu estou dizendo, mas calma lá, vem comigo que eu quero te mostrar quais eram os passos da pesquisa do Dr. Gottman. Vamos usar como exemplo um casal real, Dara e Oliver. Eles, mais 130 casais de mais ou menos a mesma idade, participaram da pesquisa do Dr. Gottman. Eles se consideravam um casal feliz, tranquilo, ok, e eles foram então analisados nessa pesquisa. Apesar deles não terem tido uma briga explosiva, o Dr. Gottman, analisando a interação deles, previu que o casamento deles fracassaria. Isso não porque eles estavam discutindo ou porque eles brigavam, a maioria dos casais obviamente faz isso. O problema era como eles discutiam, a forma como eles faziam isso. O comportamento deles durante as brigas revelou algumas coisas perigosas dentro de um casamento. 4 anos depois, a previsão se confirmou. Dara e Oliver estavam à beira da separação, estavam vivendo uma vida solitária, mesmo sob o mesmo teto. O texto conclui que o que destrói um casamento não é a briga e muito menos a frequência delas, mas a incapacidade de se manter uma conexão emocional durante essa briga. E o que nós vamos ver nessa introdução é quais são os elementos cruciais para a destruição de um casal. E o primeiro grande sinal que o Dr. Gottman identificou foi o que ele chama de começos ásperos. A pesquisa mostrou que qualquer discussão que comece de uma maneira muito áspera, já muito dura e beligerante, normalmente ela não vai conseguir terminar bem. Geralmente é necessário um momento para se respirar, para se repensar, para ficar um pouco calado e depois retomar a conversa, começando de maneira mais branda. Então, o começo de uma discussão, ela vai determinar como será o seu final. E as estatísticas contam a história. Em 96% das vezes, é possível prever o desfecho de uma conversa com base nos 3 primeiros minutos de uma interação de 15 minutos, por exemplo. E geralmente, casais que estão em crise, as discussões já começam muito estressantes, muito fortes, muito ásperas. E é por isso que eles não conseguem se resolver.
E o segundo sinal, na verdade, é um conjunto de sinais que levam ao colapso quase certo de um casamento. É um conjunto porque esse segundo grupo de sinais, o Dr. Gottman chama de os 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu, por motivos pessoais, não quero chamar assim, e eu vou chamar de o quarteto da morte, que são 4 elementos que eles geralmente estão juntos, estão combinados, e um retroalimenta o outro numa discussão, num problema matrimonial, em algum tipo de crise que o casamento esteja passando. Então, nesse quarteto da morte, o primeiro deles é a crítica. E talvez você possa pensar, mas eu não posso criticar o meu esposo, eu não posso criticar minha esposa? Ou até, que casamento não existe crítica? É importante a gente fazer uma distinção entre crítica e reclamação. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Vamos lá, dá uma olhada aqui nessa interação. Estou muito chateada que você não varreu a cozinha ontem à noite. Tínhamos combinado que era seu dia de limpar. Você pode fazer isso agora, por favor? Veja que isso daqui não é uma crítica, isso daqui é uma reclamação. Por quê? A reclamação ela tem 3 pontos específicos dentro dela. O primeiro é esse ponto aqui, como eu me sinto. Então ela começa dizendo, a esposa nesse caso começa dizendo, eu estou muito chateada. Então o primeiro ponto é você colocar o seu sentimento, o que você sente em relação à situação. O segundo ponto tá aqui, ó. O foco é numa situação específica e ela vai delimitar essa situação. Não varreu a cozinha ontem à noite. Era o seu dia de varrer a cozinha e você não varreu a cozinha. E finalmente você termina dizendo o que você quer, o que você prefere, o que você gostaria que ele ou ela fizesse. Pode fazer isso agora, por favor? Agora, quando que um diálogo como esse se transformaria numa crítica? Veja só que diferença tremenda seria uma crítica nesse mesmo caso. Por que você é sempre tão esquecido? Eu odeio ter que sempre varrer o chão da cozinha quando é a sua vez. Você nunca se importa. Veja que aqui não se está expressando os sentimentos, não é algo específico, mas sim algo geral. O foco está em criticar a outra pessoa, em apontar na outra pessoa os seus erros. E os seus erros não são específicos, é a maneira dela ser. É ela como pessoa. Veja o que ela disse. Por que você é sempre tão esquecido? Ou você nunca se importa, assim ela termina. Existem algumas palavrinhas chaves aí que dá pra gente identificar uma crítica de uma reclamação. A crítica, ela sempre vem acompanhada das palavras sempre, nunca, que colocam a pessoa numa situação onde não há opção. Ela não falhou naquele momento, não, ela é assim. E essa é uma crítica. E vamos para o nosso segundo ponto. O segundo ponto é o desprezo. O mesmo vale para xingamentos, vale para hostilidades, para revirar os olhos, seja qual for a forma. O desprezo ele é sempre muito venenoso para o relacionamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma forma de desprezo é a beligerância. Uma palavra difícil aí, mas beligerância quer dizer aquela pessoa que sempre está armado, sempre está para a briga, sempre está querendo discussão, ou qualquer coisa que acontece ela já se levanta. Nesse caso, os começos ásperos eles são muito comuns. Quando você vai reclamar, você não reclama, você critica. Quando você vai apontar uma situação, você deixa a coisa generalizada, sempre, nunca. Então, no quarteto da morte, o desprezo ele sempre vai aparecer também. O terceiro dos assassinos do quarteto da morte é a defensividade, é o estar sempre na defesa, sempre arrumando uma desculpa para as coisas que estão sendo discutidas. Por que você não lava o carro? Ah, porque você não me ajuda. Ah, porque eu não tenho forças para fazer isso. Ah, porque eu também estou ocupada. Ou pode inventar 1 milhão de desculpas, mas esse tipo de reação a uma crítica ou uma reclamação, a algum problema que está acontecendo, ele dificilmente vai ajudar. Porque quando você está se defendendo, geralmente você está colocando a culpa no outro. Então você não faz, você deixou de fazer, ou você é assim por causa de outro, ou de alguém, ou o ambiente ao seu redor, ou qualquer coisa que você pode colocar a desculpa. E quando você tem desculpa para alguma coisa que você faz, dificilmente você também busca a solução para esse problema, porque a sua preocupação nesse momento é se defender. Então, é necessário cuidar com a defensividade. E é importante saber uma coisa, o quarteto da morte, ele não aparece sempre nessa mesma sequência, a crítica, o desprezo, a defensividade, mas ele pode ir mesclando, ele pode talvez não aparecer algumas coisas e aparecer outras, mas como eu disse, eles se retroalimentam. Então, conforme a discussão ela vai escalando, o quarteto da morte ele vai aparecendo em alguns momentos dessa discussão também, e é necessário a gente estar de olho nisso. Agora nós chegamos no último do quarteto da morte, que é o bloqueio, ou dar um gelo. Vocês conhecem muito bem essa expressão. É aquela pessoa que no momento da discussão, ou até no começo de uma discussão, ela se fecha, ela se bloqueia, ela dá o gelo, ela liga a TV, ela vai pro celular, ela vai pro computador, ou ela vai sair de casa, ou ela vai simplesmente ficar imóvel como uma estátua de gelo, sem sentimentos, sem respostas, sem comunicação alguma.
E essa é uma forma e até um estágio muito perigoso. Talvez, se eu pudesse falar, um dos assassinos mais perigosos desse quarteto. Porque quando a pessoa está nesse estágio, ela está fechando a comunicação, ela está fechando a conexão emocional com o seu parceiro, e isso geralmente não acaba bem. Bom, agora a gente vai continuar então os nossos pontos. O primeiro deles eu falei que foi começos ásperos. O segundo é o quarteto da morte, onde a gente enumerou aí esse quarteto, que é a crítica, o desprezo, a defensividade e agora o bloqueio ou o gelo. E o terceiro sinal, então, que tem muito que ver com o gelo, com o bloqueio que a gente acabou de falar, é a inundação emocional. O que é a inundação emocional? É quando a pessoa ela é tomada por sentimentos muito ruins. E quando eu falo sentimentos ruins, eu não estou nem falando do pensamento, eu estou falando do próprio corpo. A inundação emocional é uma reação do corpo em relação a um problema externo que está acontecendo. Se eu pudesse fazer, de repente, uma comparação, eu diria, como aqueles animais que têm aquele sistema de defesa de paralisia. Ou seja, ele vê o perigo aparece diante dele, em vez de ele correr ou atacar, ele paralisa. Ele simplesmente fica imóvel, literalmente imóvel. É mais ou menos isso que acontece com uma pessoa que tem a inundação emocional. O homem é o que tem mais inundação emocional, é o que mais responde à inundação emocional com o bloqueio, com o gelo. E durante as pesquisas do Dr. Gottman, ele descobriu que essas pessoas que passam por essa inundação emocional, eles têm palpitação, eles têm frio na barriga, têm aumento da pressão sanguínea. É como se o corpo começasse a se movimentar para tentar se defender de algo que está vindo ou está acontecendo. Nesse caso, na maioria das vezes, é o homem. O gelo, o ficar quieto é o homem. E como eu disse, esse é um estágio bastante complicado e muito perigoso. O quarto sinal são as tentativas de reparos mal sucedidas. O que acontece? Geralmente, quando está acontecendo uma briga, de uma maneira muito sutil, talvez o homem ou a mulher tentam interromper esse ciclo, tentam fazer parar. Isso eles tentam de várias formas. Algumas pessoas tentam pedir perdão de uma maneira super direta, outros tentam fazer uma piada, usar do humor para poder quebrar um pouquinho aquela tensão que está acontecendo, outros tentam respirar fundo, dar um abraço no parceiro. Essas são tentativas de reparo, tentativas de arrumar essa situação que está tão ruim. Quando o casamento está em crise e o quarteto da morte, eles estão ali tentando de todas as maneiras destruir, seja com críticas, com desprezo, com defensividade ou com gelo, essas tentativas de reparo, às vezes elas nem são percebidas. Então a pessoa tenta abraçar, o outro empurra, dizendo o que você está fazendo, um faz um humor e a pessoa já se irrita por causa daquele humor, ou outras tentativas, elas são sempre frustradas. E a pesquisa do Dr. Gottman chegou à conclusão de que essas tentativas frustradas, elas levam casais à ruína. E o nosso último e quinto sinal são memórias ruins. Gente, isso daqui é impressionante. Casais que estão em crise, eles não prejudicam apenas o presente e o futuro do casamento, mas eles prejudicam também o passado. Como assim? Na minha experiência, atendendo pessoas, conversando com casais, tentando ajudar e até entender o que está acontecendo, eu sempre procuro perguntar, me diz aí, como é que vocês se conheceram? Como que é a história de vocês? E os casais que estão em crise bem severa, eles geralmente olham para trás e eles não veem muito brilho. Alguns dizem, sempre foi ruim desde o começo. Outros dizem, eu casei porque sim, e outros até dizendo, eu sabia que não era pra gente se casar, Deus tinha me mostrado, mesmo assim eu me casei e hoje eu estou colhendo esses frutos. Veja, eu duvido que o passado, que o começo, jovenzinhos como eram, se conhecendo, planejando, sonhando, é muito difícil que as coisas sejam tão terríveis como eles pintam. O que aconteceu? As crises que estão acontecendo, elas mancham o passado. Quando eles olham para trás, eles não conseguem enxergar mais o cor-de-rosa, o bonito, o colorido que foi o seu início. Algumas mulheres dão a impressão que elas entraram na igreja com os olhos virados, já, como se dizendo, tô aqui, mas não queria. Com certeza não foi assim. Mas as crises que estão acontecendo agora mancham o passado. Por isso que é sempre bom a gente se lembrar daquele começo, mesmo nas crises. A gente se lembrar de como começou, de como era gostoso falar eu te amo, de como era a sensação gostosa de borboletas voando no estômago quando você pegava na mão dela ou na mão dele. E não deixar que o passado seja tomado pelos problemas que você está enfrentando hoje. Bem, amigos, diante disso você deve estar se perguntando, né? Eu tô perdido? Meu casamento não tá perdido, pastor? Porque tudo que o senhor falou aí, até os diálogos, exemplos aí que o senhor usou, parece que o senhor entrou aqui dentro de casa, olhou minha conversa aqui com a minha esposa, com meu esposo e copiou.
Pastor, aqui em casa tem crítica sim, aqui em casa tem desprezo, aqui em casa tem defensividade, aqui em casa tem bloqueio. Pastor, o quarteto da morte está assassinando o nosso casamento, e agora? O que vamos fazer? Será que tem solução? E a resposta é, graças a Deus, sim, há solução para o seu casamento, há solução para os problemas. Mesmo que você esteja ali à beira de desistir, ainda há solução, e eu quero pedir para você dar essa chance, através desse curso aqui. Mas antes de terminar essa introdução ao nosso curso, eu gostaria de contar a minha experiência. Quando eu era adolescente, eu sonhava em ser psicólogo. Eu amo conversar com as pessoas, eu amo entender as pessoas, eu amo o cérebro humano, eu amo o comportamento humano. E todos os materiais que tinha alguma relação com relacionamentos, com casamento, com namoro, pesquisas científicas da psicologia comportamental, eu amava ler. E eu li um livro na minha adolescência chamado Felizes no Amor. Talvez você já conhece, eu já tenha até lido esse livro, da Nancy Van Pelt. E quando eu terminei de ler esse livro, eu li de novo. E eu li de novo. E eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu já li esse livro. E na minha adolescência, ao terminar de ler esse livro, eu pensei, uau, eu vou ser um marido espetacular. Eu não vejo a hora de casar para eu poder colocar em prática tudo isso aí que eu já sei. Até que um dia eu casei e eu descobri que a teoria, ela ajuda muito, mas ela é insuficiente. Você pode continuar fazendo o curso com a gente, você pode adquirir um conhecimento tremendo, você pode decorar os 7 princípios que a gente vai estudar, mas pode ser que ainda assim nada adiante. E por que é assim? Por que é tão difícil? Mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo para onde ir? E a resposta é muito simples. Nós somos pecadores. Nós lutamos contra o eu. Para vencer muitos desses sinais que eu acabei de te apresentar, que está destruindo o seu casamento, é necessário vencer o eu. É necessário colocar a vida nas mãos de Deus. E o casamento é a melhor escola para você aprender isso. É por isso que, se você for em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, você vai ler o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Você percebeu que o fruto do Espírito é o segredo para você vencer os sinais que estão destruindo o seu casamento? Por isso que não adianta apenas conhecimento, o importante é você colocar sua vida nas mãos de Deus, é você com seu esposo, com a sua esposa se juntarem e colocarem a vida e o casamento de vocês nas mãos de Deus, pedindo que Ele faça essa reforma dentro de você, e eu tenho certeza que você será bem sucedido. Então, se você está animado, vem com a gente, não perde tempo, e nós vamos vencer juntos as batalhas que você está enfrentando no seu casamento.